A gente está aqui, né, Lúcia, promovendo, dialogando com os professores do primeiro segmento da Escola Municipal Santa Luzia, basicamente sobre a história da cidade, sobre as possibilidades do diálogo da história da cidade com o currículo ensinado em sala de aula, no primeiro segmento, que é o primeiro ano até o quinto ano. Primeiro que a gente foi convidado para um chamado grupo de estudo. As escolas municipais da rede, eles têm espaço para discutir suas questões de caráter pedagógico e didático nesses tais grupos de estudo. Então, várias escolas têm nos convidado ao longo dos anos. Quando eu falo têm nos convidado, estou falando de mim e de uma série de pesquisadores, produtores de conhecimento sobre a história da cidade da Baixada Fluminense, ou individualmente ou ligados a iniciativas coletivas, como o Museu Vivo de São Bento, a PPH Clio, a Azami. Aqui na cidade, essas instituições têm cumprido essa tarefa. Mas aqui no caso específico, a gente foi desafiado para desenvolver um projeto assim, muito interessante, que é a partir da abordagem desses conteúdos já consolidados da história da cidade, produzir junto com as professoras do primeiro segmento um material que elas possam usar com os alunos. Porque nós já temos uma enormidade de publicações sobre a cidade, isso é uma conquista dos últimos anos, tá? Nos anos 80 a gente tinha muito pouca coisa publicada, e é a partir da iniciativa da FEUDUC, curso de História da FEUDUC, acelerou-se essas pesquisas e nos anos 90 e 2000, instituições, políticas de fomento e principalmente publicações, como essas que estão aqui, Lúcia, que você está vendo aqui na mesa, elas foram se multiplicando. Então a gente já tem, inclusive nas universidades, teses, dissertações que tratam da história, da cultura, do patrimônio da Baixada Fluminense. Mas o que ainda falta, que ainda está longe do ideal, é produzir textos, né, produzir um material que seja didático e pedagogicamente acessível ao profissional da educação dentro da sala de aula, para que ele possa estar dialogando com os alunos sobre esse conhecimento dentro daquilo que o currículo exige, na área de estudos sociais, na área de ciências sociais, na área de história, na área de geografia. E aqui, no caso específico de estarmos hoje aqui no Santa Luzia, é o primeiro segmento. Lá no currículo exigido do primeiro segmento, você tem abordagens que a criançada tem que fazer com o professor sobre a cidade, sobre o bairro, sobre alguns episódios relevantes da história do Brasil. E o material que os professores dispõem é um material para além do nosso território. Você viu de manhã que eu apresentei algum material, que algumas experiências, já há um material, mas é um material que cita exemplos no Rio de Janeiro, cita exemplos em São Paulo. Isso é recorrente, desde os anos 80 que a gente tinha identificado isso. Mas primeiro, para que a gente possa confrontar a produção de material do local, a gente tinha que primeiro aprofundar a pesquisa. Agora eu acho que é a hora da gente pedagogizar, levar para o chamado conhecimento escolar. Já existem iniciativas nessa direção, tá? O que a gente está tentando sistematizar aqui no Santa Luzia, e me deixa muito feliz, é fazer isso de uma forma, como eu disse, sistemática, laboratorial, porque as professoras que estavam aqui hoje, elas estão em sala, estão com seus alunos. Então, o nosso compromisso agora, até setembro, outubro, é fazer essas experimentações. A gente estava falando aqui da tradição, do período tenebroso da escravização do Brasil. E aqui na Baixada? A gente citou, por exemplo, a resistência à escravidão aqui, que é a experiência dos quilombos na Baixada Fluminense. Eles foram identificados a partir de pesquisas nos anos 80, 90, no que diz respeito à Baixada Fluminense aprofundados, pelo trabalho de vários pesquisadores. Agora, cabe a nós, né, traduzirmos essas informações para que o aluno saiba que, por exemplo, as margens do Rio Iguaçu, as margens do Rio Miriti, as margens do Rio Sarapuí, a gente tinha aquela resistência negra quilombola bem aqui no nosso território. Então você faz uma conexão da luta quilombola nacional, Zumbi, as grandes quilombos nacionais, com a experiência local. Então isso pode ser feito em várias conexões. Então o encontro de hoje foi para a gente suscitar esse debate e já está em curso entre nós, eu também dou aula aqui no Santa Luzia, esse planejamento que nos levará, se Deus quiser, até outubro a um resultado. Um resultado que é a produção de um texto, que é a produção de uma estratégia pedagógica, dessas conexões. Esse é o tal projeto A Cidade na Escola, né?
que nos levou a vir aqui. A gente está há muito tempo apaixonado por isso, você sabe, a gente já conversou várias vezes, o jornal já me possibilitou e tem me possibilitado esse diálogo. Isso vem das marcas que a gente teve na nossa vida. Nós somos moradores da cidade do Duque de Caxias, desde que nascemos, lá do Dr. Laureano, né? E depois experimentando a cidade, morando em vários bairros, estudando sobre ela, né? Para que isso acabou criando um desejo de conhecimento que me levou à Faculdade de História, na FEUDUC, como eu já me relatei várias vezes, né? De lá fazendo uma trajetória como aluno, professor do curso de graduação, onde eu não posso deixar nunca de louvar a mão que para lá me levou do professor Antônio Jorge Matos, à época meu professor, e depois me convidou jovem para me tornar professor do departamento, e uma construção paulatina do departamento de História da FEUDUC, a ponto de torná-lo uma referência nacional no começo dos anos 2000. E, junto a isso, o esforço da história da cidade. A primeira experiência de arquivo foi lá, o Centro de Memória e Documentação, dentro da FEUDUC. E aí, entendendo que era preciso encontrar uma alternativa caso, no futuro, a FEUDUC nos falhasse, infelizmente agora presente, né? A gente perdeu a faculdade por causa do descaso do crime, isso já faz pelo menos uma década. Então, todo aquele esforço de arquivo que a gente criou, a professora Marlúcia Santos de Souza foi fundamental naquele momento, a gente pensou em construir alternativas para salvaguardar. E aí se criou a mais potente ONG de pesquisa da Baixada Fluminense, que é a PPH-CLIO, Associação de Professores e Pesquisadores de História CLIO. Hoje é presidida pelo professor Alexandre Marques, que à época era aluno do curso de História, depois fez uma carreira como professor, pesquisador e mobilizador cultural, né? Hoje ele é reconhecido nacionalmente. E outros, como o professor Nelson Bezerra, que eu citei hoje de manhã na aula, né, como um dos maiores especialistas de escravidão no mundo. Cito e recito a professora Marlúcia. E a PPH-CLIO, ela se forma e depois, com a tarefa de salvaguardar a pesquisa realizada dentro da FEUDUC, mas também com a tarefa de ampliar seus quadros, lutar por políticas públicas na área de patrimônio e cultura, fazer um ativismo político. Passou essas décadas todas empenhadíssima nisso, com altos e baixos. E nessa trajetória, a parceria na criação de outras instituições que vão se somar a essa rede. A principal delas, na sequência, é a ASAMI, Associação de Amigos do Instituto de História. Foi proposto por essa rede de ativistas no início do século XX, na primeira década do século XXI, uma cerimônia lá na FEBEF, inclusive, na Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, transformada em lei logo depois, que garantiu que os municípios, 13 municípios da Baixada Fluminense, pudessem aproveitar a data para celebrar. E por que 30 de abril? Por conta da inauguração da Estrada de Ferro Mauá-Fragoso, em 30 de abril de 1854, porque a gente considerou que a instalação das ferrovias é que deu a cara da Baixada Fluminense hoje. É um pouco por conta do que a gente discutiu de manhã, né? Chegada das famílias, imigrantes. Formação dos núcleos. Então, a chegada das ferrovias, a minha dissertação de mestrado, eu me centro nisso, né? A chegada dessas famílias inauguradoras do município de Duque de Caxias, portanto, da Baixada. Não que não existissem pessoas, é claro, né? A gente viu hoje lá na Igreja Nossa Senhora do Rosário, na Taquara, que você tem uma sociedade, né? Colonial, século XIX. Agora, a Baixada de hoje, ela nasce nos anos 30, essa é a minha abordagem, 30 a 40, à medida que nossas famílias chegam aqui, enfrentando todo tipo de dificuldade. Essa é uma política que nos custou muito, né? Exigiu muito da nossa dedicação enquanto pesquisador, mas também trouxe muita alegria de conhecimento. E a consequência mais expressiva desse esforço foi a criação, em 2005, dos 2 centros de pesquisa abrigados pelo governo municipal, o CRPH e o Centro de Memória da Educação. E em 2008, a inauguração do Museu Vivo do São Bento, lá no bairro do São Bento. Bacana porque isso foi uma reivindicação dos professores, via sindical. É uma característica bacana da vitória desse movimento cultural, porque foi uma vitória do coletivo de professores e apaixonados pela história e pela cultura da cidade, através de uma via sindical. A gente até brincava que o Museu Vivo do São Bento,
Eu não conheço outro museu que foi criado através de uma reivindicação sindical. O museu cumpriu sua bela tarefa ao longo desses anos todos. Era um museu dentro do escopo da administração municipal, na Secretaria Municipal de Educação. Quando o Museu Vivo do São Bento foi criado, ele foi criado por lei municipal, através da reivindicação. Quando a lei municipal aloca o Museu Vivo do São Bento na Secretaria de Educação. O Museu Vivo do São Bento faz parte da Secretaria de Educação. É uma unidade da rede, é uma escola com professores, diretores e com alunos, só que os alunos vêm das outras escolas. A gente chama de escola patrimonial. Ela tem essa característica. É um museu escola, um museu de território, um ecomuseu, dentro de um território muito rico de simbologias, de história nacional inclusive, que é o bairro do São Bento, só que conectado e comprometido com o bairro, com as lutas da cidade. O que coloca o Museu Vivo do São Bento dentro da categoria apaixonante dos museus comunitários ou museologia social. Nessa trajetória, em diálogo com os especialistas em museologia que nos encantaram, na época chamado DEMU, Departamento de Museologia, que depois virou IBRAM, Instituto Brasileiro de Museologia, em particular o professor Mário Chagas, na Unirio, em diálogo com a professora Regina Abreu, a gente adotou então essa estratégia de um museu de território, de um ecomuseu. E de lá para cá a gente vem acumulando tarefas, vitórias, conquistas, avanços, como as publicações, como os cursos de formação, como a popularização do tema, do estudo da Baixada. E fomos nos agregando a uma rede de museologia social. O São Bento tem diálogos muito legais. Primeiro, diálogos com as universidades do estado do Rio, do Brasil e do mundo. Os temas que o Museu Vivo do São Bento discute, assim como a Clio, assim como a Zamir, mas no caso agora centrado no museu, são temas de caráter acadêmico. A gente recebeu e poderia receber pesquisadores do mundo inteiro, do mundo mesmo, quando eu falo. Né? Por exemplo, de discutir escravismo, discutir luta ambiental, discutir violência urbana, discutir a história da formação das periferias. Então, o nosso corpo de professores, todos eles titulados, dava conta disso. E o mais bonito era que o Museu Vivo do São Bento trata da formação dos professores da rede municipal, da rede estadual, da rede privada. Cursos de formação, como você assistiu hoje. Hoje foi mais, na verdade, uma dinâmica, né? Mas a gente tem uns cursos de formação a serviço da rede, a serviço da cidade, a serviço da cidadania. Chama de cidadania cultural ativa.